Irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos agora para o dia 16 de novembro, aliás, de outubro, no livro de Mateus, na nossa leitura anual, dos capítulos de 11 a 13. Nesse dia 16 de outubro. Diz assim: (31 depois de Cristo), João Batista. E aconteceu que, acabando Jesus de dar ordens aos seus 12 discípulos, refere-se ao ensino do capítulo anterior. Ele deu ordens, o que é diferente de sugerir. Partiu dali a ensinar e a pregar, ou seja, explicar e proclamar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere sobre os feitos de Cristo, nesse momento, João está preso e desalentado. Enviou 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A dúvida é terrível. Quer dizer, a dúvida é o temível adversário da fé. E ela atormenta todos os cristãos, numa ocasião ou outra. Isso de fato é verdade. A resposta de Jesus a João Batista. E respondendo Jesus lhe disse: Se pedimos, recebemos. Mateus capítulo 7, verso 8. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. A resposta divina remeteu a Isaías, capítulo 35, versos 5 a 6, e capítulo 61, de 1 e 2. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus desviou a atenção de João da cena política, a restauração naquela época do reino a Israel, para o verdadeiro propósito de sua missão, a restauração do indivíduo. E bem-aventurado é o que se não escandaliza em mim. O Senhor acrescenta outro bem, a aventurança, aqueles dados no capítulo 5. O testemunho de Jesus a respeito de João Batista. E partindo eles, os 2 discípulos de João Batista, começou Jesus a dizer às pessoas a respeito de João: O que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Apesar das aparências, João estando na prisão, Jesus proclama quem realmente é João. Sim, o que fostes ver? O homem ricamente vestido? Ou que se vestem ricamente estão nas casas dos reis? Se o ouro de Herodes tivessem podido comprar João, ele agora não estaria na prisão. Mas, então o que fostes ver? A terceira vez que essa pergunta é feita. O profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, mas que todos os profetas antes dele, porque é este de quem está escrito. Declara João como o último profeta do Antigo Testamento. Eis que diante de tua face envio o meu mensageiro. João era esse mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. João preparou o caminho para Cristo. Em verdade vos digo, que entre os que nasceram de mulheres, não apareceu outro maior que João Batista. Coloca João na vanguarda dos profetas. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Fala da nova aliança. Hebreus capítulo 8, verso 6. E desde os dias de João Batista, João apresentou o reino dos céus. Até agora, fala de Cristo, que traria a nova aliança. O reino dos céus sofre violência. A crucificação, o preço que Cristo pagou. Gênesis capítulo 3, verso 15. E pela força querem se apoderar dele. Fala de Cristo, tirando o domínio de Satanás, que os tinha tirado de Adão,
Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. Os profetas e a lei testemunharam da vida de Cristo, e João era o último desses profetas. E sem querer dar crédito, se recebeu o reino dos céus, este é o Elias que havia de vir. Se a nação tivesse recebido João, e ele lhes teria representado Elias, e teria sido considerado por Deus como Elias. Mateus capítulo 5, verso 6. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Israel não ouviria. Mas a quem compararei esta geração? A geração mais privilegiada rejeitou a Cristo. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançartes, cantamo-vos lamentações e não chorartes. Israel recusou-se a prantear com João Batista quando ele exigiu arrependimento, ou a regozijar-se com Cristo. Porque veio João não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demônio. Demônio, o que disseram os religiosos. João não tinha vida social. Veio o filho do homem que come e bebe, dizem: eis aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Isso foi o que os inimigos de Cristo disseram a respeito dele, e não o que era realmente verdade. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. A sabedoria justificou ambos os cursos, o de João e o de Cristo. Israel rejeitou ambos, não é? Israel rejeitou os dois. O julgamento. Então começou a repreender as cidades nas quais tinham sido feitas muitas de suas maravilhas, porque não se arrependeram, e disse: ele está falando principalmente a respeito dos líderes religiosos desses lugares. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitas as maravilhas que foram feitas em vós, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Que condenação de Israel! Portanto vos digo que haverá menos rigor, grau diferente de castigo, para Tiro e para o Sidom no dia do juízo, o julgamento do grande trono branco, do que para vós. O pronome vós é enfático. Na mente de Deus, o juízo já havia sido pronunciado. E tu, Cafarnaum, tu outra vez enfático, reservando essa cidade para o pior castigo de todos, que te ergues até os céus, exaltada não por causa de Cristo, mas por causa da sua prosperidade econômica. Até o inferno será abatida. A maioria de seus habitantes foi para o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitas as maravilhas que foram feitas em ti, teria ela permanecido até o dia de hoje. Que acusação feita a Cafarnaum. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Aquele que rejeita a Cristo está moralmente abaixo dos idólatras de Tiro e Sidom, ou das cidades de Sodoma, e serão devidamente castigados. Regozijo quanto à revelação divina. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Uma decisão judicial quanto aos líderes religiosos de Israel, e as revelastes aos pequeninos. Os outros que não, os líderes religiosos, sim, ó Pai, seu próprio Pai pessoal, porque assim te aprovo. O Evangelho está escondido dos que rejeitam a Cristo e a cruz, quem quer que sejam eles, e revelado àqueles que aceitam a Cristo e a cruz. Isso é bom à vista de Deus. João 3,16. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas significa que Cristo é tanto Salvador quanto Juiz. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Cristo é o membro eterno da divindade. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. A única maneira
de chegar a Deus, o Pai, é por meio de Cristo. João, capítulo 14, verso 6. E aquele a quem o Filho quiser revelar. A salvação nunca é uma questão de nível de instrução, mas de revelação. Vinde a mim, dito por Jesus, para revelar-se como aquele que dá a salvação. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tentando obter a salvação pelas obras. Esse alivio só pode ser encontrado quando a pessoa coloca sua fé em Cristo e no que Ele fez para nós na cruz. Gálatas capítulo 5, verso de 1 a 6. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim o jugo da cruz. Lucas capítulo 9, 23. Aprenda sobre seu sacrifício. Romanos capítulo 6, verso 3 a 5. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia! A única coisa que o nosso Senhor pessoalmente disse a respeito de si mesmo: a alma pode encontrar descanso apenas na cruz, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Ele requer de nós é muito pouco, apenas ter fé nele e na sua obra sacrificial da redenção. Aleluia! E tem gente que perde tempo querendo fazer para Deus. É só ter fé, irmão. Tudo já está feito para nós. Jesus já fez tudo. É só ter fé para obtê-la. É só ter fé para tomar posse. Aleluia. Capítulo 12, 31 depois de Cristo. Jesus é Senhor do dia de descanso. Naquele tempo, ia Jesus pelas searas no sábado. Os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Ou seja, ele foi na seara de trigo ou cevada, arrancando as espigas do trigo ou da cevada. E vendo isso, os fariseus disseram-lhe: esses líderes religiosos agora observaram cada movimento feito por Cristo e seus discípulos, tentando encontrar algum erro. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Ele, porém, lhe disse: essa era uma lei que eles mesmos tinham inventado. A lei de Moisés permitia que fizessem o que eles estavam fazendo. Deuteronômio 23, verso 25. Ele, porém, lhe disse: sua defesa não era a lei de Moisés, embora pudesse referir-se a ela, mas, melhor ainda, se Davi, o rei, quando foi rejeitado, comeu do pão não levedado, o filho de Davi, numa situação semelhante, poderia desfrutar do mesmo privilégio. Não tendes lido o que fez Davi, quando ele teve fome, e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, o tabernáculo, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? 1 Samuel, capítulo 21, verso 6. Ou não tendes lido na lei que aos sábados no templo os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Os sacerdotes trabalhavam tanto, se não mais, no dia de sábado, na preparação de sacrifícios, além de outras tarefas, do que provavelmente em qualquer outro dia. E, no entanto, não eram acusados de quebrar a lei. Pois eu vos digo, com a intenção de demonstrar a verdade da palavra de Deus, que está aqui, quem é maior que o templo. Ele estava falando de si mesmo. Ele era um profeta maior que Moisés e um rei maior que Davi. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, o sacrifício era o meio, a misericórdia o fim. O sacrifício o caminho, a misericórdia a meta. Israel tinha perdido de vista que os sacrifícios realmente significavam: não condenarias
os inocentes. Ele e seus discípulos não eram culpados, e todos os que confiam nele são de igual maneira sem culpa, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Rejeitado pela nação como Rei Messias, nesse momento ele se apresentou a eles como Elohim, o Criador do sábado, dia de descanso. Aleluia. A cura no dia de sábado. E partindo dali, refere-se ao que aconteceu alguns dias depois. Chegou à sinagoga deles. É provável que isso tenha acontecido durante os primeiros 2 anos e meio do seu ministério, uma vez que no último ano ele estava proibido entrar na maioria das sinagogas. Eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Uma mão mirrada era um retrato da condição espiritual de Israel e também de toda a humanidade. E eles, para o acusarem, lhe perguntaram, dizendo: é lícito curar no dia de sábado? Os fariseus eram totalmente discípulos de entendimento quanto o propósito de Cristo é do sábado. E ele lhes disse, ele sempre respondia às perguntas deles: que homem dentre vós que, tendo uma ovelha, e se no sábado cair em uma cova, não lhe lançará a mão para levantar? A resposta à pergunta era óbvia, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? A resposta deveria tê-los deixado envergonhados. No entanto, o coração endurecido não tem vergonha. O coração endurecido não tem vergonha. O coração endurecido não tem vergonha. Não se curva, não se arrepende. Aleluia. Assim, é lícito nos sábados fazer o bem. Sua pergunta e sua resposta demonstraram que os líderes religiosos de Israel valorizavam mais as ovelhas do que os homens. Infelizmente, este espírito ainda persiste. Então disse aquele homem, ele não lhes pediu permissão, e porque não podiam, controlaram, odiaram-no. Estende a tua mão. Espiritualmente, Cristo ainda está dizendo o mesmo a todos os homens. E ele a estendeu e foi restaurada, sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. O amor dele estimulou o ódio deles, né? Então, quando você ama alguém, estimula ódio em outros. Isso é um fato. As multidões curadas. Mas Jesus, sabendo disso, refere-se à trama dos fariseus e dos herodianos contra ele. Retirou-se dali, foi a outra cidade, e outra grande multidão o seguia. E ele curava todos, é enfático, significando que nenhuma só pessoa saiu sem ter sido curada. E ele recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem. Ele não permitia que a fama de seus milagres atrapalhasse o seu propósito de oferecer-se a si mesmo como sacrifício pelo pecado. Essa era a sua verdadeira missão, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: Isaías é o profeta mais citado nos evangelhos. Eis aqui o meu servo. Ele era o servo do Pai, que escolhido por Deus e não pelo homem. Por isso, rejeitado pelo homem. O meu amado, em que a minha alma se comprasse. Agradar a Deus e não ao homem deve ser a meta de todo crente. Porei o meu Espírito sobre ele, o Espírito Santo, e aos gentios anunciará o juízo. Fala da igreja vindoura, a qual é composta virtualmente de gentios. Não disputará, nem clamará, não exigirá seus direitos, nem ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ele nunca promoverá a si mesmo, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Embora eles o tivessem rejeitado, ele não abandonará Israel, até que ele faça triunfar o juízo. Israel o aceitará na segunda vinda. E em seu nome os gentios esperarão. Seu nome significa o Salvador, e embora os judeus o tivessem rejeitado, os gentios o aceitaram. O homem cego e mudo curado. Então foi levado a ele um endemoniado,
possuído por um demônio, cego e mudo. Homem representava Israel e, de fato, toda a humanidade. E de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Os que são nascidos de novo, espiritualmente agora podem falar e ver espiritualmente. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Se seus líderes religiosos os tivessem guiado corretamente, o povo de Israel teria aceitado a Cristo. Aleluia! A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos aprender. Vamos aprender o que muitos perguntam. O que é blasfemar contra o Espírito? Vamos aprender agora. Mas os fariseus, ouvindo isso, tinham ouvido o que as pessoas estavam falando a respeito de Jesus e ser o filho de Deus. Aliás, ser o filho de Davi, o que de fato ele era. Diziam este: os fariseus nunca se referiram a ele, nem mesmo uma só vez, pelo seu nome. Não expulsa os demônios, espíritos demoníacos, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Eles não negaram seu poder, mas atribuíram a Satanás. E Jesus, como conheceu os pensamentos deles, revelados a ele pelo Espírito Santo, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda a cidade ou casa dividida contra a si mesmo não subsistirá. Com essa declaração, ele quis dizer que Satanás não se opõe a si mesmo. Ele não faz com que uma pessoa seja possuída por um espírito maligno e depois expulsar esse espírito. E se Satanás expulsa a Satanás contra si mesmo, está dividido. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus admite aqui que Satanás tem um reino, e que é o reino das trevas. E se eu por Beelzebul expulso os demônios, espíritos demoníacos, por que os expulso então os vossos filhos? Os fariseus e seus discípulos afirmavam que expulsavam demônios, mas em realidade não o faziam, porque eles também eram de Satanás. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. A palavra filhos se refere aos discípulos dos fariseus a fazer essa pergunta. Jesus não negou nem afirmou que eles de fato realmente expulsavam demônios. Eles estavam usando a afirmação apenas como um argumento para provar o que ele estava dizendo. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, Jesus, expulsava demônios, não porque ele era Deus, mas sim como um homem cheio do Espírito, expulsa os demônios, espíritos demoníacos, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Isso colocou os fariseus numa posição indefensável. Se o Espírito de Deus realmente nele opera, ele já tinha deixado claro que isso não poderia ser feito sem o Espírito de Deus. Então devem admitir que ele é o Messias. A acusação que eles haviam feito se voltou contra eles mesmos. Porque como pode alguém entrar na casa de um homem valente? Satanás. E retrata aqui como um valente, mais forte que os homens, e saquear os seus bens, o que fez Jesus na cruz. Se primeiro não manietar o homem valente, somente Jesus poderia amarrar esse homem forte, e então saqueará sua casa. No Calvário, Satanás foi totalmente derrotado. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Quem não é comigo, é contra mim. É impossível permanecer numa posição neutra com respeito a Cristo. A palavra contra indica a intensa oposição. E quem comigo não ajunta espalha. Refere-se à verdade que uma pessoa não pode estar com Cristo e contra seus servos verdadeiros. A presença de Emmanuel testa tudo e todos. Portanto, eu vos digo, fazendo a afirmação mais terrível, mais temível,
todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens. Isto é, se confessarem corretamente o pecado ao Senhor. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessar seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar vossos pecados e nos purificar de toda maldade. Esse é João 9. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Quando o acusaram de expulsar os demônios pelo poder de Satanás, quando na verdade ele o fazia pelo poder do Espírito Santo, eles blasfemaram contra o Espírito de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo somente pode ser cometido por alguém que professa conhecer o Senhor, como os fariseus da antiguidade, ou o conheceram uma vez e depois deram as costas a ele. Os não redimidos, que nunca conheceram o Senhor, não podem blasfemar contra o Espírito Santo, simplesmente por não terem nenhum conhecimento verdadeiro do Espírito Santo. Entendeu agora? Aqueles que conhecem e viram as costas, blasfemam, como uns e outros hoje fizeram e fazem hoje. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado, de novo, se buscar o perdão. Mas qualquer que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Essa pessoa será condenada. No entanto, essas declarações não significam que um apóstata não possa voltar para o Senhor, mas sim que aquele que realmente blasfemou contra o Espírito Santo não terá desejo algum de voltar para o Senhor, mas, de fato, seguirá opondo-se a ele. Qualquer pessoa que deseja ir ao Senhor, desejo este, que é colocado ali pelo Espírito Santo, pode fazer isso. Apocalipse, capítulo 22, verso 17. Entenderam agora? Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, você pode fazer de tudo. Ela não volta para Jesus, não. De maneira nenhuma. Não volta. Sempre vai estar se opondo a tudo aquilo que é de Deus. O fruto bom e o corrupto. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Uma árvore não pode produzir fruta boa e fruta corrompida. Ou os fariseus estavam certos, ou eles estavam certos. Ambos não podiam estarem certos. Seu fruto era bom, já que produzia vidas transformadas. O fruto deles não produzia nada a não ser a corrupção. Raça de víboras. Jesus chamou os fariseus serpentes e fez isso diante deles mesmos. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pelo fato de serem maus, não podiam produzir fruto bom. Porque do que há em abundância no coração disso fala a boca. As palavras dos homens revelam seus pensamentos e seu caráter. O homem bom do seu bom tesouro, do coração tira boas coisas. O homem bom desse versículo é o mesmo que a árvore boa, do versículo 33. Como a árvore boa produzirá fruta boa, do mesmo modo, o homem bom produzirá do seu bom tesouro, do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O coração mau não pode fazer diferente disso. Mas eu vos digo que de toda a palavra frívola que falarem os homens, tem a ver com afirmações de retidão que não existia. Dela darão conta no dia do julgamento. O julgamento do grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. Porque por tuas palavras serás justificado
numa confissão de Cristo e do preço que ele pagou na cruz, justifica qualquer pessoa. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. E por tuas palavras serás condenado. Uma confissão de algo diferente de Cristo e da cruz condenará, ou seja, perdição eterna. O sinal de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus, os escribas eram uma parte dos fariseus, porque compartilharam a mesma doutrina. Tomando a palavra, disseram: Mestre, instrutor, desejamos ver de ti algum sinal. Havia sinais em abundância. Por exemplo, eles tinham acabado de ver um homem cego, mudo e possuído por um demônio ser instantaneamente liberado e curado. O sinal, no entanto, que de fato queriam, não era a libertação do pecado e dos efeitos, e sim serem libertados de Roma. Era isto que eles queriam, tá? Mas ele respondeu e lhe disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Adúltera falava da infidelidade espiritual de Israel a Deus. Eles estavam cometendo adultério espiritual, o que significa que estavam adorando contra coisa em vez de Deus. Estavam adorando outra coisa em vez de Deus. Se tivessem adorado a Deus, teriam aceitado a Cristo. Mas nenhum outro sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele falava de sua morte e ressurreição. Pois, como esteve Jonas no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no seio da terra 3 dias e 3 noites. Cristo ficaria morto 3 dias e 3 noites durante esse tempo. Ele estaria no paraíso e pregaria aos espíritos na prisão, que eram os anjos caídos. Lucas capítulo 23, verso 43. 1 Pedro capítulo 3, verso 19 a 20. Não há qualquer registro na escritura de que Jesus esteve no lado ardente do inferno, como alguns ensinam. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenação. Jesus proclama aqui que os gentios de Nínive eram mais justos que os fariseus, porque eles se arrependeram, enquanto os fariseus não fizeram isso, fez com que esses líderes religiosos ficassem enfurecidos, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui em cima, e eis aqui quem é mais do que Jonas. Esta geração de Israel foi visitada por nada menos que o Filho de Deus, enquanto Nínive foi privilegiada por ouvir somente o profeta Jonas. E também Cristo realizou os maiores milagres jamais conhecidos, enquanto Jonas não realizou nenhum. Israel não tinha desculpa. A rainha do sul, a rainha de Sabá, outra gentia, levantar-se-á no julgamento com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui neste lugar quem é mais que Salomão. Essa mulher assinala um estágio mais elevado da investigação e da fé, pelo fato de que ela viajou uma grande distância para ouvir a sabedoria de Salomão. Em contraste, Jesus foi diretamente a Israel, mas ainda assim não receberam, embora ele fosse muito maior que Salomão, tanto em sabedoria como em poder que acusação. A volta dos espíritos imundos. Quando o espírito imundo sai do homem, por lugares áridos procurando repouso e não o encontra, refere-se a Israel. Os espíritos imundos recusariam diante de Cristo o espírito imundo. Então voltarei para minha casa
de onde saí. Esses espíritos das trevas não haviam sido realmente expulsos de Israel, mas apenas recuaram diante de Cristo, porque ele era o homem mais forte, o valente, o espírito imundo. E quando volta, o que aconteceu quando Israel rejeitou a Cristo? O espírito maligno volta, acha, ou seja, a casa vazia, Israel desocupada, sem o Espírito de Deus, varrida, limpa das coisas de Deus. Quer dizer que nada de Deus havia sido deixado, e adornada, cheia de rituais religiosos. Então vai o espírito maligno e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando fazem morada ali. O que aconteceu quando Israel rejeitou a Cristo. E o estado final desse homem se torna pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração má. Tendo rejeitado a Cristo, Israel estava muito pior agora do que estava antes que ele tivesse vindo. É o que acontece com a igreja atual, que ouve a mensagem da cruz e logo a rejeita. A verdadeira família de Cristo. Estando ele, Cristo, ainda falando à multidão da palavra terrível que ele acaba de proclamar, referente ao estado presente e futuro de Israel, eis que estavam ali fora sua mãe e seus irmãos, que queriam lhe falar. Jesus estava provavelmente numa casa particular, que estava cheia de gente, sem mais espaço para que outros entrassem. Portanto, sua família não havia conseguido chegar até ele. Seu desejo de falar com ele não era no sentido positivo. E alguém lhe disse: mas aqui estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, que querem te falar. Tinham coisas para dizer a ele, mas ele pouco desejava ouvir o que ele tinha a dizer para eles. Felizmente, isso mudaria depois de sua morte e ressurreição. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso refuta totalmente as afirmações feitas posteriormente pela Igreja Católica. E estendendo sua mão para seus discípulos, refere-se aos 12 originais, mas não se limita a eles, pois se refere a qualquer e a todos os que o seguem, como a passagem seguinte o expressa. Diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele aumenta as dimensões de sua família para incluir todos os que seguem, que fizeram a vontade de meu Pai que está nos céus. Proclama os requisitos para fazer parte da família de Deus. Este é meu irmão, irmã e mãe. Ele não dá importância alguma ao nascimento físico, mas toda importância ao nascimento espiritual. Capítulo 13, 31 depois de Cristo. A parábola do semeador. Tendo naquele dia, o dia em que o ensino foi dado, como registrado no capítulo anterior, saindo Jesus de casa, provavelmente da casa de Pedro, estava sentado junto ao mar, o mar da Galileia, e achegaram-se a ele grandes multidões. Queriam que ele os ensinasse o que ele fez. De modo que, entrando ele no barco, assentou-se. Naquele tempo era costume assentar-se para ensinar, e toda a multidão estava em pé na praia. Ele lhes falou muitas coisas por parábolas. Uma ilustração comparativa empregada para explicar uma verdade, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Trata-se de uma ilustração com a qual todos estariam familiarizados. E semeando algumas sementes, a palavra de Deus, caíram junto ao caminho, e vieram as aves, espíritos demoníacos, e comeram-nas, e outra parte da semente caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e nasceu logo,
porque não tinha terra funda, não tinha profundidade. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Por não terem profundidade, as perseguições logo as fizeram cair junto ao caminho. Tudo isso diz respeito à apresentação do Evangelho, e, como é óbvio, refuta totalmente a doutrina da eterna segurança incondicional, que não tem base nas Escrituras. E outra parte da semente caiu entre espíritos, e os espíritos cresceram e sufocaram-na. Outras coisas tiveram permissão para entrar e impedir o crescimento da palavra no coração. E outra parte da semente caiu em boa terra, terra receptiva, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. João capítulo 15, verso 1 a 8. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem ouve torna-se responsável, ou seja, deve obedecer e será desse modo julgado. O segredo dessa primeira parábola é que apenas cerca de 1/4 dos esforços despendidos tem êxito, enquanto os outros 3/4 fracassam. A história subsequente demonstra a exatidão dessa profecia. Jesus explica o propósito de falar em parábolas. Então, aproximando dele os discípulos, disseram-lhe: parece que isso aconteceu no período posterior, quando estavam sozinhos. Porque ele falas por parábolas? Isso retrata consternação da parte deles. E ele respondendo lhes disse: tem a ver com o método do Senhor para lidar com duas classes distintas de pessoas: as que realmente desejavam conhecer o caminho de Deus e as que eram simplesmente curiosas. Porque a vós é concedido saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Duas categorias são apresentadas aqui. A qual categoria você pertence? Porque a qualquer que tem e quer mais, se dará, e terá em abundância. Se alguém quiser mais justiça, o Senhor quer dar mais justiça a ele. Mas aquele que não tem nenhum interesse em receber mais. Até aquilo que tem lhe será tirado. Ele não só perde o que ele teria podido ter, mas até mesmo o que já tem. Os que aceitam a cruz terão ainda mais, e os que rejeitam a cruz perderão tudo, incluindo o que eles tinham anteriormente. Por isso eu lhes falo por parábolas, para separar os que têm fome e sede de justiça dos que não têm, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Quer dizer, não desejam ver, nem ouvir, nem entender. Portanto, por um julgamento justo, perdem essa tríplice capacidade moral. De maneira que se cumpre neles os que rejeitam a cruz, 1 Colossenses capítulo 1, verso 23, a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Uma surdez voluntária, uma cegueira voluntária e uma estupidez voluntária. Essa passagem é citada de uma forma ou outra cerca de 7 vezes no Novo Testamento. Aí tem os versículos aqui, você pode anotar depois para enriquecer essa leitura. Mateus capítulo 13, verso 14 a 15, Marcos capítulo 4, verso 12, Lucas capítulo 8, verso 10, João capítulo 12, verso 39 e 40, Atos capítulo 28, verso 26 e 27, Romanos capítulo 11, verso 8. Porque o coração deste povo está endurecido. Esta é a razão da estupidez espiritual deles, e, portanto, a rejeição de Cristo, a rejeição ou
A aceitação espiritual começa no coração. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. Ouviram repetidas vezes e pouco agiram com base no que ouviram. E o Espírito Santo se retira até que eles perdem até mesmo o que tiveram e fecharam seus olhos. Fizeram isso deliberadamente mesmo em face das provas irrefutáveis, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e com o coração compreendam e se convertam, e eu os cure. Não se voltaram para ele, e se o tivessem feito, é certo que ele os teria curado moralmente e espiritualmente. Refere-se aos que aceitaram o Senhor, mas que, como afirmado, isso refuta totalmente a doutrina da eterna segurança incondicional, que não tem base na Escritura. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Esse é o grupo que quer conhecer o Senhor de uma maneira ainda mais profunda, porque em verdade vos digo, assinala uma declaração muito importante, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, o que Cristo apresentou a Israel, mas que foi rejeitado e não ouviram, e ouvi o que vós ouvis e não ouviram. Em contraste, estavam os muitos que desejaram ver, ouvir e entender. Aleluia! O próprio Deus dos profetas diante do profeta. Né? Algo maravilhoso que eles não deram a entender. A parábola do semeador explicada. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Cristo agora a explicará. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Cristo agora a explicará. Ouvindo alguém a parábola do reino, refere-se à palavra de Deus. Fala do caminho de Deus versus o caminho de Satanás. E não há, entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Não se refere ao que não tem capacidade para entender, mas sim aos que têm o desejo de entender. Jesus compara Satanás como um abutre. O arrebata o que foi semeado no seu coração. Refere-se a Satanás recebendo permissão para fazer isso por parte da pessoa em questão. A iniciativa não é do Senhor nem de Satanás, mas da pessoa. Este é o que foi semeado junto ao caminho. As palavras junto ao caminho referem-se ao fato de que a pessoa não lhe dá crédito, ou seja, incredulidade. Porém, a que foi semeada, a palavra de Deus, em pedregais, refere-se ao segundo grupo. Esse é o que ouve a palavra e logo, imediatamente, recebe-a com alegria. Começam bem, mas depois caem ao lado do caminho. Mas, não tendo raiz em si mesmo, refere-se ao pedregais. Persevera por pouco tempo. Ele ouve a palavra de Deus, crê nela e aceita Cristo. Isso tudo é feito com alegria. Mas então, algo mais acontece. E vindo a aflição, a perseguição por causa da palavra, que certamente acontecerá, logo, imediatamente se ofende a ofensa da cruz. Gálatas capítulo 5, verso 11. E o que foi semeado, a palavra de Deus, entre espinhos, é o que ouve a palavra. Ele recebe a palavra, o solo é bom e fértil, com muita profundidade. Mas os cuidados deste mundo, os caminhos deste mundo, e o engano das riquezas, enganoso simplesmente porque a aquisição delas faz com que a pessoa creia em coisas incorretas, sufocam a palavra, detém seu crescimento e se torna infrutífera. Essa pessoa está em última análise, ou seja, perdida. João capítulo 15, verso 2 a 6. Mas
o que foi semeado em boa terra. Aleluia! Terra preparada, terra arada pelo espírito da convicção por causa do pecado. Este é o que ouve a palavra, faz isso com animação e a compreende. Ele queria entender e o Senhor a recompensa, dando ainda mais entendimento e dá fruto. O crescimento cristão, e um produz 100, o outro 60 e o outro 30. A ideia é que se multiplica 100 vezes. O Espírito Santo se esforça para aumentar os 30 e os 60 até que cheguem a 100 vezes. Aleluia! João capítulo 5, 15, verso de 1 a 8. A parábola do trigo e do joio. E ele lhe propôs outra parábola, dizendo: apresenta a segunda parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem, Cristo, que semeia a boa semente, a palavra de Deus, no seu campo, o mundo, mas dormindo os homens. Muitas vezes a igreja está adormecida e veio o seu Cristo, e veio o seu de Cristo, inimigo, Satanás, e semeou joio, semeou os apóstatas, semeou os mentirosos, semeou os falsos profetas entre o trigo, cristãos genuínos. E retirou-se Satanás. Trabalha principalmente por meio de crentes professos. E quando a erva cresceu, refere-se à boa semente lançando raiz, crescendo e tendo um início saudável, e frutificou, refere-se ao seu propósito intencionado. Apareceu também o joio. A igreja tem tanto o verdadeiro quanto o falso. E chegando os servos ao pai de família, disseram-lhe: refere-se aos que tinham ajudado a semear boa semente. Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde então veio o joio? Nenhum joio havia sido semeado. Então, por que estás ali? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. Um inimigo é quem fez isso. Um inimigo da palavra. O inimigo de que tudo o que é de Deus. Refere-se a Satanás e a seus ministros. 2 Coríntios, capítulo 11, verso de 13 a 15. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Livrar o campo do joio? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher ao joio, não arranqueis também com ele o trigo. Conquanto o joio, doutrina falsa, deva ser ressaltado, nenhuma força deve ser utilizada para arrancá-lo do campo. Fazer isso seria destruir uma parte do trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Refere-se à primeira ressurreição da vida. E ao tempo da ceifa, direi aos ceifeiros. Refere-se ao Senhor que executará essa tarefa tão importante, porque somente Ele tem a sabedoria e a capacidade para fazê-la. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O joio será eternamente perdido, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Refere-se ao que estarão na primeira ressurreição. Aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: a terceira parábola: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. A palavra de Deus, que o homem, pegando dele, Cristo, o semeou no seu campo, o mundo, o qual na verdade é a menor de todas as sementes. Trata-se do início do Evangelho de Jesus Cristo. Se torna a maior das hortaliças. O cristianismo é a maior das religiões na terra, com aproximadamente 2 bilhões de adeptos. E se faz uma árvore, um arbusto de mostarda que se torna uma árvore é anormal.
de modo que vêm as aves do céu, todos os tipos de aves, representando todos os tipos de doutrina, e fazem ninhos em seus ramos. Assim, em conduta e em doutrina, a deficiência do que é chamado de cristianismo é revelado aqui de antemão. A parábola do fermento. Outra parábola lhes disse, a quarta. O reino dos céus é semelhante ao fermento, invariavelmente apresentado na Escritura como um símbolo do mal, que uma mulher tomou. Com frequência na Escritura, a mulher também é apresentada como uma agente da idolatria, e o escondeu em 3 medidas de farinha. E o alimento é a palavra de Deus, até que tudo ficou levedado, mas mais joio do que trigo. Parábola do fermento. Outra parábola lhe disse, a quarta. O reino do céu é semelhante ao fermento, que uma mulher o tomou e o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Outra parábola lhe diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Invariavelmente apresentado na Escritura como um símbolo do mal. Com frequência na Escritura, a mulher também é apresentada como uma agente da idolatria. O alimento é a palavra de Deus, mais joio do que trigo. Essa explicação é forte. O uso de parábolas por Jesus. Tudo isso disse Jesus por parábola às multidões. Relaciona-se semente com esse segmento de seu ensino. E sem parábolas, nada lhe falava. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Asaf, Salmo 78, verso 2, que diz: abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Refere-se às verdades que nunca haviam sido reveladas, mas que agora o são, embora em sombra, como por exemplo a inclusão dos gentios. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Ele havia estado ensinando ao longo da costa do mar, e nesse momento entra na casa de Pedro. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. Uma audiência particular. E ele respondendo lhes disse: o que semeia a boa semente, a palavra de Deus, é o Filho do Homem. Cristo é o Senhor da colheita. O campo é o mundo. Não apenas os judeus, o que, em efeito, fala da igreja vindoura. E a boa semente são os filhos do reino. Refere-se aos verdadeiros crentes da palavra de Deus. E os joios são os filhos do maligno. Professam ser filhos do reino, mas, em efeito, eram os ministros de Satanás, de um modo ou outro. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15. E o inimigo que a semeou, a semente má, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, o fim da era, o julgamento, e os ceifeiros são os anjos que voltarão com Cristo, e todos os santos redimidos na segunda vinda. Apocalipse capítulo 19. Assim como é colhido o joio, a semente má, e queimado no fogo, o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, capítulo de 11 a 15. Assim será na consumação deste século. O fim desta era. Enviará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino
para separar o joio do trigo, tudo que serve de escândalo e que praticam iniquidade, o julgamento do grande trono branco, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. A segunda ressurreição da condenação eterna, ou seja, a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Então, o início da era do reino. Os justos resplandecerão como um sol no reino do seu Pai. A perfeita era vindoura. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Indica a certeza dessa ação. A parábola do tesouro escondido. Também, a quinta parábola, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro, a nova aliança escondida no campo, o mundo, que o homem achou. O tesouro é Cristo, e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo o que possui, e compra aquele campo. A moral é que Cristo vale mais que tudo, o mais, e por uma diferença muito grande. A parábola da pérola de grande preço. Outro sim, a sexta parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Esse homem é rico, mas mas não está satisfeito, e com razão. A pérola é a única substância que não pode ser melhorada pelo homem. Essa pérola representa Cristo. E aí, encontrando uma pérola de grande valor, essa única pérola entre muitas pérolas, que era a maior que todas, ou seja, Cristo, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Essa pérola vale tudo, e tudo é o que se requererá para obtê-la. A parábola da rede. Igualmente a sétima parábola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a quantidade de peixes. Todo tipo de crente chega à igreja, a qual, estando cheia, quando a dispersação da igreja estiver terminada, ela está quase no fim. E puxam para a praia e, assentados, apanham os bons em cestos, e os ruins, porém, lançam fora. A separação do joio e do trigo. Assim será na consumação dos séculos. Ao final da era, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os justos são os que confiam em Cristo e na cruz. Os lançarão aos ímpios na fornalha de fogo. O julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, verso 15. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O dono da casa. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Eles responderam: sim, Senhor. E ele disse: por isso, todo escriba, aqui todos os crentes são equiparados aos escribas, querendo dizer que eles estudam com diligência a palavra de Deus, instruído, versados na palavra, o que todos os crentes devem ser. Acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família. Possui as chaves do reino, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Pode enriquecer outros, tirando do seu depósito da vontade divina. Essa verdade, aliás, pode enriquecer outros, tirando do seu depósito da verdade divina. Essa verdade, quanto ao tempo, é antiga, ou seja, é eterna. Quanto à sua experiência, seu poder e seu caráter é perpetuamente nova. Jesus rejeitado em Nazaré. E aconteceu que, concluindo Jesus estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, Nazaré, ensinava-os na sinagoga. Lucas capítulo 4, verso 15 a 30. Na sinagoga deles, de tal maneira que eles estavam atônitos, embasbacados, e diziam: de onde veio a esta sabedoria e estas
maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Tinham a intenção de lançar calúnias sobre Cristo. Essa é uma negação de sua afirmação de que ele era o Messias. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Também negavam seu nascimento virginal. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, vem a este homem todas estas coisas? Eles estavam dizendo que se todas aquelas coisas fossem verdadeiras, àquela altura a família dele teria mencionado isso. E se escandalizaram nele. Lucas disse que se encheram de ira e o teriam matado se tivessem podido fazê-lo. Lucas capítulo 4, versos 28 a 30. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e na sua casa. Em sua própria, essa expressão revela muito. Declara o fato de que sua própria família não cria nele. João capítulo 7, verso 5. E não fez ali em Nazaré muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Não levaram a ele os doentes, os afligidos, isso por causa da incredulidade. Então a gente fica aqui nesse dia 16 de outubro. Aleluia. E vamos prosseguindo aí para os demais dias, na leitura da Bíblia do Expositor, para eu e você entendermos que a palavra de Deus ela tem que ser lida, entendida, compreendida, interpretada, para que nós possamos endireitar nossos caminhos e crer que Jesus é Senhor do céu e da terra. Até a próxima leitura, se Deus quiser.